Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Continuo me chamando Priscila, uma serva do Senhor, né? Lutando aí com séries de mazelas, limpa só por hoje muitas delas, graças ao Senhor Jesus. E nessa noite eu te convido a ouvir a palavra de Deus, a aprendermos juntos, entender juntos o que o Senhor quer para nós. E eu te convido nesse momento a abrir a sua Bíblia no livro de Jonas, capítulo 1. A gente vai ler alguns versículos e eu vou dizendo ao longo da leitura, certo? Jonas, capítulo 1, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor enviou esta mensagem a Jonas, filho de um homem chamado Amitai. Apronte-se e vá à grande cidade de Nínive e anuncie a seus habitantes essa mensagem do Senhor. Vou destruir essa cidade por causa de sua grande maldade. Seus pecados são tão horríveis que chegaram até a minha presença. Jonas, porém, preferiu fugir da presença do Senhor. Foi até o mar, ao porto de Jope, onde encontrou um navio que ia para Tarsis. Comprou sua passagem e embarcou para se esconder do Senhor. Mas durante a viagem, de repente, o Senhor fez soprar um forte vento que agitou o mar e formou uma grande tempestade tão violenta que o navio estava quase se partindo ao meio. Com muito medo, os marinheiros desesperados gritavam pedindo ajuda aos próprios deuses para o navio ficar mais leve. Começaram a jogar a carga ao mar. Enquanto tudo isso acontecia, Jonas, que havia descido ao porão, dormia tranquilamente. O capitão do navio desceu para falar com ele. "O que há com você?" gritou. "Como é que você fica dormindo numa hora dessas? Levante-se e fale com Deus, com o seu Deus, para ver se ele tem piedade de nós e não nos deixa morrer." Enquanto isso, os marinheiros decidiram tirar a sorte para ver quem havia ofendido os deuses e provocado aquela tremenda tempestade. Lançaram a sorte caiu sobre Jonas. "O que você fez?" perguntaram. "O que você fez?" perguntaram. "Para provocar essa tempestade que está quase nos destruindo." "Quem é você? Qual a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? E a que povo você pertence?" Jonas respondeu: "Eu sou hebreu, adoro ao Senhor, o Deus dos exércitos, que fez o céu, que fez a terra e o mar." Então Jonas contou aos marinheiros que estava fugindo do Senhor. Quando os marinheiros ouviram isso, ficaram apavorados e gritaram: "Mas por que você fez uma coisa dessas? O que vamos fazer com você para a tempestade parar?" Pois o mar estava ficando cada vez mais agitado. "Jogue-me em um mar", disse Jonas, "e ele ficará calmo de novo. Eu sei que sou culpado dessa horrível tempestade." Eu vou dar uma pausa aqui e vou lá para o versículo 17. Mas o Senhor tinha levado até aquele lugar um grande peixe para engolir Jonas, e durante 3 dias e 3 noites, Jonas ficou dentro do peixe. Vamos agora para o capítulo 2. Versículo 1. Lá dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus. Vamos agora para o capítulo 3, versículo 1. Depois disso, o Senhor falou pela segunda vez com Jonas, dizendo: "Vá à grande cidade de Nínive e avise seus habitantes do castigo que virá contra eles, como eu já havia ordenado a você." Dessa vez, Jonas obedeceu à palavra do Senhor e foi para Nínive. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, tão grande que uma pessoa levaria 3 dias para atravessá-la a pé. Jonas entrou na cidade, andou nela por um dia e começou a proclamar: "Daqui a 40 dias, Nínive será destruída." O povo creu em Deus e decidiram proclamar um jejum. E todos os habitantes, desde o maior até o menor, vestiram-se dos panos de saco. Vamos ler só até aí. Bom, irmãos, como vocês já perceberam,
Hoje eu vou falar um pouco sobre a história de Jonas, uma história bastante conhecida no nosso meio, uma história que desde pequena eu escuto. Eu me lembro que na escolinha dominical já escutava essa história, né, do rapaz, né, do homem que foi engolido por um grande peixe. E me lembro que vi as imagenzinhas, tem os filminhos sobre a história de Jonas, né, ele lá dentro do peixe orando. E o que eu trouxe para nós, em cima dessa história de Jonas, foi sobre o chamado de Deus. Deus tinha um chamado para a vida de Jonas, né? E Jonas já sabia desse chamado, até porque ele era um profeta, não é? Mas ele, com medo, não sei porquê, acabou fugindo do chamado de Deus. Vamos ler aqui. Deus tem um chamado com um propósito, certo? Esse chamado é primeiramente para servir a Ele. Eu e você somos chamados para servir o Senhor e também para ganhar vidas para o reino de Deus, certo? Nós sempre ouvimos falar sobre a história de Jonas e quando a gente escuta falar sobre Jonas, a gente sempre lembra de um homem, né, que foi engolido por um peixe, que desobedeceu a Deus. Nós sempre temos essa imagem de Jonas. Mas também temos que entender que Deus tinha um chamado para a vida de Jonas, certo? Vamos ler aqui. Jonas, irmãos, ao contrário do que muitos pensam, ele conhecia sim a Deus e ele sabia sim do chamado de Deus para a vida dele, certo? Veja que muitos de nós vemos a imagem de Jonas como um desobediente qualquer, como um homem que desobedeceu a Deus e sofreu uma consequência por aquilo ali. Todos nós que lemos a história pensamos assim sobre Jonas. Ah, o cara que desobedeceu a Deus, o cara que foi engolido por um peixe, não é? Mas, irmãos, veja que assim como muitos de nós que vivem direto, né, todos os dias na igreja, que vive vivendo a obra de Deus, fazendo as coisas de Deus, assim também era Jonas. Jonas era um homem que buscava Deus, ele era um profeta de Deus, certo? Ele era um profeta levantado por Deus, ele pregava para as pessoas o arrependimento, tá bom? O problema não era que Jonas era uma pessoa que não conhecia a Deus, que não tinha fé. Não é esse o problema. O problema é que naquele momento, certo? Não havia no coração de Jonas o desejo de cumprir o que o Senhor estava mandando. Talvez por medo, talvez a sua carne falou um pouco mais alto naquele momento, não é? Porque eu não sei se vocês sabem toda a história de Jonas. Quem não souber, leia, que é muito boa. Mas Jonas era um profeta, certo? E lá havia uma cidade chamada Nínive. E essa cidade, irmãos, as pessoas estavam pecando muito, estava realmente assim feio o negócio. E aí Deus pegou e falou: Jonas, você vai lá na cidade de Nínive e vai falar que se as pessoas não se arrependerem dos seus pecados, eu vou destruir a cidade em 40 dias. Só que Jonas lembrou como era a cidade de Nínive e como eram as pessoas que ali moravam. Eram pessoas más, então ele tinha certeza que quando chegasse lá ele ia ser morto. Ele tinha certeza que as pessoas iam contra ele e iam matar ele. Então, penso eu que o medo falou mais alto ao coração dele do que o chamado de Deus. Mas, irmãos, Deus, quando Ele nos chama porque Ele tem certeza que a gente pode fazer aquilo ali. Ele nos chama, não é porque a gente é o bambambam, não. Ele nos chama porque Ele vai nos capacitar para aquilo ali. E Deus já havia dado a Jonas tudo o que ele necessitava para aquela viagem, tudo o que ele necessitava até aquele lugar. E Deus também iria proteger Jonas. Deus tinha um propósito com a vida dele. Então, coloquei assim, ponto 1. Eu escolho atender. Somente você é capaz de atender o chamado de Deus. Somente eu sou capaz de atender o chamado de Deus para a minha vida. Se Deus lhe chamou para fazer algo, só você é capaz de fazer aquele algo que Deus lhe chamou para fazer,
naquele momento, porque também, se você não quiser cumprir a vontade de Deus, ele chama outro, certo? Mas se sinta privilegiado por Deus lhe chamar. Atender o chamado de Deus, irmãos, requer de nós disponibilidade, certo? Requer de nós também desejo de atender o que Deus está nos chamando para fazer. Muitos de nós sabemos o chamado de Deus para as nossas vidas. Nós sabemos para que foi que Deus nos chamou. Porém, muitos de nós ainda estamos muito cômodos, ainda estamos no nosso comodismo, com medo, ou então estamos colocando dificuldades para atender o chamado de Deus. Muitos de nós já sabemos em que área Deus quer nos usar, mas ainda estamos deixando a nossa carne nos dominar, a nossa vontade, os nossos desejos, certo? Irmãos, é um privilégio servir a Deus. Servir a Deus é um privilégio, é uma honra, certo? Você aprende muito quando você está sentado num banco ouvindo a palavra de Deus. Mas você aprende mais ainda quando você se disponibiliza para servir no reino dele. Então, tenha isso na sua mente. Atender o chamado de Deus é uma forma de agradecer a Deus tudo que Ele já fez por você, certo? E como é que eu atendo esse chamado? É através dos seus ministérios, certo? É através do que você está vendo que na igreja está necessitando. Sabe por quê, irmãos, que tem igrejas que são lotadas de membros, são igrejas grandes, mas não tem ministérios, os ministérios estão fechando, não tem pessoas para trabalhar, porque nós estamos deixando o nosso comodismo nos dominar, sabe? Às vezes a gente fica tão ocupado nas nossas coisas que nós não damos a oportunidade a Deus para trabalhar na nossa vida. Eu digo isso porque é um momento que nós estamos passando na igreja, sabe? Um momento a qual os ministérios não estão funcionando porque nós não temos ouvido, não temos dado ao Senhor espaço para Ele nos dizer onde Ele quer que a gente venha trabalhar na igreja, certo? E esse trabalho, irmãos, não é para a gente ter como carga, como um peso. É para a gente ter como uma forma de gratidão a Deus. De dizer, Senhor, eu sou grata a Ti por tudo que Tu já tem feito. E é que a minha forma de expressar essa gratidão é Te servindo na igreja. E não importa em que seja, irmãos. Se Deus lhe chamou, vá, porque se Ele lhe chamou, Ele sabe que você pode fazer aquilo ali. Ele vai lhe capacitar para aquilo ali. Então, é muito triste quando a gente vê muitas pessoas na igreja e os ministérios fechados, não funcionando, certo? Então, ore, é momento de você colocar isso na presença de Deus. Se você ainda não tem um ministério certo, se você não sabe ainda no que servir, ore para Deus lhe mostrar, porque Ele vai mostrar. O que não falta, irmãos, é obra para fazer. O que não falta é coisas para fazer na igreja. Tem muito, sabe? Tem muito. E se você disser, olha, eu não sei o que fazer na igreja, mas eu adoro evangelizar. Então Deus lhe chamou para isso. Evangelize, fale de Deus. Porque, irmãos, tem pessoas ao nosso lado indo para o inferno e a gente parado sem fazer nada, porque preferimos ficar no nosso comodismo a ouvir a voz de Deus. Então não deixe que isso aconteça com você. Depois que Deus chamou Jonas e falou para ele o que era para ele fazer, ele desobedeceu e fugiu, né? Creio eu que ele ficou assustado por conta do que ele ouviu falar da cidade e ele fugiu. Só que quando ele fugiu, houve uma tempestade. E o nosso ponto 2 eu coloquei a tempestade. A primeira coisa que muitos de nós pensamos quando vem uma tempestade é que o inimigo está naquilo ali. Ai, é o inimigo. Ai, é Satanás que está usando isso aqui.
Mas, irmãos, se você colocou Deus como senhorio da sua vida, se você colocou a sua vida debaixo da autoridade de Deus, essa tempestade pode ser também usada por Deus para te chamar a atenção. Não foi assim com Jonas? Jonas estava lá dormindo tranquilamente, pensando que iria conseguir fugir do que Deus havia chamado para ele. Só que Jonas esqueceu que Deus vê tudo e Deus conhece o nosso coração. Deus conhece, Deus sabia do coração de Jonas e sabia o que estava passando para ele poder fugir, né? E aí Deus usou aquela tempestade. Então não foi o inimigo que usou a tempestade, porque Jonas desobedeceu. Não foi Deus chamando a atenção de Jonas. Então quando você passar alguma tempestade na sua vida, tenha isso como chamado de Deus para a sua vida. Se você passar momentos difíceis, tenha isso como chamado de Deus, um despertar de Deus. Porque às vezes as coisas do nosso dia a dia, as coisas que fazemos, sabe, trabalho, casa, escola, faculdade, tantas coisas, isso parece que tampa os nossos ouvidos para ouvir a voz de Deus. E acabamos não ouvindo o que Deus quer para as nossas vidas. Então, algumas tempestades servem para isso, para nos alertar, sabe? Para chamar nossa atenção e dizer, olha, eu estou aqui, viu? Deus dizendo, eu estou aqui. Eu quero te usar nisso aqui. Então não é hora mais, gente, da gente estar no nosso comodismo. Não é hora mais da gente estar parado, vindo na igreja, assistir o culto, vai embora. Não, é hora da gente fazer a obra de Deus para que vidas sejam resgatadas, certo? Então, a tempestade muitas vezes não é o inimigo te atrapalhando a tua vida, não, é Deus chamando a tua atenção. Então acorda, se alerta. Quando passar por alguma luta, por alguma dificuldade, pensa bem, será que não é Deus querendo chamar a minha atenção? Para me orar, para me buscar mais a Ele. Porque eu não sei vocês, irmãos, mas muitos de nós, nos momentos difíceis, é um momento que buscamos mais a Deus, que corremos mais para os braços de Deus. E não era para ser assim, era para estarmos correndo para os braços de Deus todos os momentos, todas as horas. Então Deus usa a tempestade para evitar que nós andamos por caminhos contrários. Jonas estava indo pelo caminho contrário do que Deus mandou ele ir. Então Deus usou a tempestade para quê? Para chamar ele para o caminho certo de volta. Para mostrar para ele que não era aquele caminho que o Senhor tinha feito para ele. Era aquele outro caminho, sabe? Mas eu também, lendo mais a história de Jonas mais aprofundada, lá na frente, eu vi que Jonas ficou com raiva, sabe? Ele se revoltou porque Deus não destruiu a cidade. Porque as pessoas se arrependeram, né? E Deus perdoou. Então Deus preservou a cidade. Então ele ficou com raiva, ele disse, e agora, tudo que eu falei? As pessoas vão dizer que eu estava mentindo e tal. Mas não é assim que funciona. Deus, quando Ele vai fazer algo, irmãos, Ele já sabe tudo o que vai acontecer, Ele já tem tudo em mente, não é verdade? O ponto 3, eu coloquei assim, o caráter e a misericórdia de Deus, que é justamente sobre isso que eu acabei de falar. Eu acho que Jonas ficou com medo porque Jonas, conhecendo Deus como ele conhecia, ele sabia da misericórdia de Deus. E ele sabia que se as pessoas se arrependessem, Deus não ia destruir a cidade. Então ele pensou que eu vou ficar como mentiroso. Porque eu sei que Deus, ele é um pai de misericórdia. Eu sei que ele tem um caráter muito bom. Então eu sei que ele não vai destruir a cidade. Esse era o pensamento de Jonas, né? Creio eu. Então, por isso ele ficou com medo de ir lá em Nínive e dizer que Deus ia destruir a cidade. Porque ele sabia que Deus poderia não destruir a cidade. Mesmo depois de tudo isso acontecer com Jonas, Deus ainda estava com ele. Mesmo depois, gente, dele fugir, dele não ouvir o chamado de Deus, Deus não abandonou ele. Deus não nos abandona nas nossas primeiras falhas. Deus está conosco. E se nós realmente tivermos nos arrependido de coração, Ele continua conosco, sabe? E Deus estava com Jonas. Ele estava tendo misericórdia de Jonas.
E Deus também queria manter a cidade de Nínive. A misericórdia de Deus era tão grande que ele queria manter a cidade de Nínive. Por isso ele mandou Jonas alertar a cidade. Porque se Deus não quisesse manter a cidade, Deus não teria alertado. Mas Deus não é assim. Deus tem um caráter assim, realmente divino, sabe? Então é isso. Deus deixou Jonas passar aquela tempestade, ser engolido pela baleia, passar lá 3 dias e 3 noites dentro da baleia, mas Deus estava com ele ali dentro. E Deus já também, gente, assim, eu fico pensando, eu sempre pensei isso quando eu li essa história. Que história, isso é uma história de louco, né? Uma pessoa ser engolida por uma baleia, e lá dentro da baleia, ficar orando, buscando a Deus. E depois a Bíblia diz que quando Jonas se arrependeu, lá dentro da baleia, a baleia foi e cuspiu ele, né? Jogou ele lá fora, lá na cidade de Nínive, lá onde ele disse que não queria ir, né? A baleia foi lá e cuspiu ele lá na areia da praia de Nínive. E quando a gente para ouvir essas histórias da Bíblia, a gente realmente fica pensando, né? Meu Deus, como isso tudo aconteceu? A gente fica pensando e realmente, irmãos, é uma história assim para quem realmente tem fé mesmo e acredita que Deus pode fazer. E realmente Deus pode sim fazer. Então precisamos ouvir a voz de Deus e atender o que Ele nos confiou. Se Ele nos mandou fazer, é porque Ele vai nos capacitar e Ele sabe que nós conseguimos fazer. Então não se sinta pequena diante do que Deus te mandou fazer. Se Ele mandou você, ministrar, pregar, pregue. Se Ele mandou você servir na escolinha dominical, no Ministério Infantil, sirva. Se Ele mandou você cantar, cante. Porque se Ele mandou, é porque Ele vai lhe capacitar para aquilo ali. Então Deus pode e Deus quer lhe capacitar para fazer o que Ele lhe chamou para fazer. Muitos de nós estamos na igreja, irmãos, em busca de algo. Mas nós precisamos ficar atentos e entender que Deus já fez algo maravilhoso pelas nossas vidas. Ele morreu na cruz por nós e Ele todos os dias nos dá o privilégio de acordarmos para servir a Ele. Quantas pessoas queriam ter esse privilégio de acordar para servir a Deus, de estar bem de saúde, de estar bem para servir a Deus, e eu e você podemos. Então, vamos nos alertar, vamos entender que Deus já fez muito por nós, é hora de nós também fazermos por Ele. Não é certo nós estarmos na igreja só pedindo, só querendo, com interesse em algo que Deus pode fazer por nós. Vamos também fazer por Ele, vamos servir, vamos mostrar para as pessoas o amor de Deus, o que Deus quer, certo? E o ponto 4 eu coloquei, Jonas se arrependeu. E ele realmente, irmãos, ele se arrependeu. Precisamos nos arrepender de muitas vezes fugir do chamado de Deus e nos entregar à sua vontade. Não podemos sempre estar usando desculpas, pois o Senhor, por sua graça, nos chama e Ele mesmo nos capacita. Não podemos estar sempre usando desculpas para não servir a Deus, para não obedecer ao chamado de Deus. Às vezes eu penso que algumas pessoas acham que dá para inventar histórias para Deus, que dá para mentir para Deus, sabe? Porque muitos de nós esquecemos que Deus, Ele sabe de tudo que se passa no nosso coração, na nossa mente. Nós acabamos esquecendo disso, irmãos. Eu acho que é por isso que muitos na igreja é uma coisa e quando está em casa é outra. Porque parece que Deus só está aqui na igreja. Mas não é. Deus te vê aonde você estiver. Ele conhece o seu coração, Ele conhece a sua mente. Então não é mais hora de usar desculpas para fugir do chamado de Deus. É hora de você se erguer, orar, perguntar: Senhor, Tu quer que eu te sirva aonde? Tu quer que eu te sirva em quê? E agir, certo? Em meio a uma grande luta e dificuldade, nós voltamos para Deus com o coração arrependido de todas as falhas e da nossa tentativa de fugir de Sua presença e em direção aos nossos próprios interesses.
Em sua misericórdia, Deus nos perdoa e nos permite voltar ao caminho correto. Não foi assim com Jonas? Quando Jonas estava lá dentro da barriga do peixe, que ele se arrependeu, Deus deu a oportunidade para ele voltar e fazer aquilo que Deus tinha chamado ele para voltar. Então, o que foi que Deus fez? Volta aqui, Jonas. Vou fazer o peixe te jogar lá na cidade de Nínive. Já que você se arrependeu, você vai ter mais uma chance de cumprir o que eu chamei você para fazer. Então, faça isso. Se você estava até agora usando desculpas para não servir a Deus, desculpas para não ter um ministério. Senhor, é porque eu sou velho demais. Senhor, é porque eu sou novo demais. Senhor, é porque eu não tenho tempo. Senhor, é porque eu estou estudando. Não é mais hora. Essas coisas, irmãos, tudo vai passar, sabe? Tudo, daqui a pouco, não vai ter mais, vai passar. E aí, o que foi que você fez para Deus? O que foi que você fez para o reino de Deus? Nós usamos muito a desculpa de que acho que Deus não vai voltar agora, não. Mas, irmãos, quem é que te garante que tu vai estar vivo amanhã? Então, não é tempo mais de desculpas, é tempo de agir, de reagir, de realmente buscar o que Deus quer que você faça para a obra dele fazer. Certo? Então, eu coloquei no 5º ponto o seguinte: o arrependimento de Nínive. Depois que Jonas, que a baleia, o grande peixe, cuspiu Jonas lá na cidade de Nínive, Jonas foi cumprir o que o Senhor ordenou ele a cumprir, que a gente leu até lá no capítulo 3. Então, Jonas cumpriu sua missão e da boca de Deus anunciou a destruição que viria a Nínive em resposta aos seus maus caminhos perante o Senhor. Aquele povo se arrependeu. Diferente do que muitas vezes entendemos, arrependimento não é um sentimento de culpa. Arrependimento não é você ficar se culpando por algo que você fez, mas é uma mudança de comportamento e de atitude. O que significa que aquele povo resolveu abandonar os caminhos que lhes pareciam bons e se submeter à soberania da perfeita vontade de Deus. Foi isso que aconteceu na cidade de Nínive. Arrependimento não é você guardar uma culpa e dizer, eu não vou mais, não sei o que e tal. Não, arrependimento é você realmente dizer, isso aqui que eu fiz não é certo. Pedir perdão a Deus e nunca mais fazer. Mudar suas práticas, isso que é arrependimento. Então a cidade de Nínive, depois que Jonas foi lá e falou tudo o que Deus queria que ele falasse, a cidade de Nínive, as pessoas começaram a mudar, começaram a ter comportamentos diferentes. E a Bíblia diz, no capítulo 4, que Deus teve misericórdia daquela cidade. E quando as pessoas se arrependeram, Deus resolveu não destruir mais a cidade. E aí, irmãos, isso aconteceu porque Deus é um Deus de misericórdia, Ele é um Deus de amor. E Ele ama os seus, por isso que Ele alerta. Por isso que Ele nos diz, não vai por aí, não vai por aqui. Não faz isso aqui, não faz isso aqui. Ele faz isso porque Ele nos ama e Ele quer nos ver andando por um caminho bom. Nós também, irmãos, podemos voltar atrás. Podemos ainda há tempo de cumprir a vontade de Deus. Ainda há tempo de ouvir o chamado de Deus e atender. Ainda há tempo de nos arrepender de estar no nosso comodismo, de ser pessoas egoístas. Se eu estou bem, se eu estou lendo a Bíblia, se eu estou orando, se eu estou servindo na igreja, está tudo bem. Mas a sua família que não conhece a Deus, os seus amigos que não conhecem a Deus, os seus parentes estão caminhando para o inferno e você de bem com a vida porque você está bem. Então, não é isso que deve acontecer, certo? Então, apesar de qualquer coisa, escolha ouvir a Deus, certo? Apesar de qualquer coisa, cumpra o chamado de Deus para a sua vida. Então, essa é a minha mensagem para você. Espero que você entenda o que é cumprir o desejo de Deus. Amém?